Olá pessoal, tudo na paz? Esperamos que sim. Já cola e deixa seu like para fortalecer o canal. Vamos falar de um americano nascido em 1969, um carro compacto para o seu país de origem, destinado a brigar com os carros japoneses que na década de 60 começavam a chegar na gringa. Mas antes, solta a vinheta. Hoje vamos de Ford Maverick, o carro que era compacto e de entrada, feito para ser o primeiro carro do jovem americano, e o carro que a senhorinha usava para ir na feira ou na missa aos domingos. Custando pouco e com pequenos motores de 6 cilindros em linha, era um carro econômico e um tanto fraco para os padrões da época. Motor de 2.8 de 82 cavalos e um 3.13 91 cavalos e logo depois, um 4.1 de 99 cavalos. Em 1971, chegou o esportivo GT com o V8 de 302 polegadas cúbicas. Vamos abrir um parêntese para uma curiosidade do 302. Ele teve sua origem no 289 de 1963. Virou 302 em 1968 e foi produzido até 1996. Equipou os Mustangs da década de 90 que desembarcaram no Brasil. Quer saber mais sobre o 302? Deixa aí nos comentários. Vamos voltar ao nosso Maveco, ou o podrão do Badola. O nosso Maverick foi apresentado no Salão do Automóvel de 1972 e chegou às lojas em 1973. Aqui ele não era um carro de entrada, era um carro que ficou entre o Renault Corcel, Ford Corcel e o Landau. Para o padrão dos carros brasileiros, ele não era um compacto, ficando entre o médio para grande. Ele trazia o mesmo visual do seu irmão americano, mas seu motor era um velho conhecido do brasileiro, o mesmo 6 cilindros que equipava o Willys Itamaraty, um motor de origem na década de 30, todos com opção de câmbio manual de 4 marchas no assoalho, ou automático de 3 marchas na coluna de direção e raramente com câmbio manual na coluna, como é o caso do Maverick do Alexandre Badolato. O esportivo GT vinha equipado com motor de 8 cilindros em V de 302 polegadas cúbicas, potência de 199 cavalos. O 4.9 oferecido somente com câmbio manual de 4 marchas com acionamento no assoalho. O Maverick equipado com motor V8 podia acelerar de 0 a 100 km em pouco mais de 10 segundos, com velocidade final na casa dos 190 km por hora. Mas já a versão digamos familiar, de 6 cilindros era lenta, levando o dobro do tempo do V8 no 0 a 100, gastando muito e andando pouco, banco traseiro apertado e visibilidade ruim, por conta do seu formato fastback. Claro que o melhor para uso familiar seria o 4 portas, como entre-eixos maior, e com uma boa visibilidade e claro com a comodidade das 4 portas. Mas no Brasil da década de 70, e durante boa parte dos anos 80, o brasileiro torcia o nariz para carros com 4 portas. Assim como para carros automáticos que só agora está mudando. O 6 cilindros foi aposentado em 1975, dando lugar a um moderno 4 cilindros mais econômico, para tentar compensar o grande problema do petróleo. O 4 cilindros era mais esperto que o 6, o seu de 0 a 100 ficou na casa dos 15 segundos, com consumo na casa dos 7,5 litros. Ainda em 75, foi a vez do Maverick Quadri-Jet. Para homologação nas pistas foi criada uma versão de rua, com o V8 com carburador de corpo quádruplo, Quadri-Jet, coletores melhorados e um comando mais bravo de 282 graus, e taxa de compressão do motor elevada, aumentando a potência do carro de 140 cavalos para 185 cavalos a 5.600 RPM. Com essas modificações, de acordo com o teste realizado pela revista Auto Sport de setembro de 1974, o Ford Maverick acelerou de 0 a 100 km por hora em 6,5 segundos e atingiu a velocidade máxima de 205 km por hora. Mas o brinquedo tinha um custo bastante elevado, na época, das peças de preparação importadas que compunham o kit Quadri-Jet, que também podia ser comprado nas revendedoras autorizadas Ford e instalado no motor. Pouquíssimos Mavericks saíram de fábrica com essa especificação. Como modelo 77, foi apresentada a denominada fase 2 do Maverick, além de algumas alterações estéticas, como um novo interior, grade dianteira e novas lanternas traseiras, maiores.
Também trazia algumas melhorias mecânicas como sistema de freios mais eficiente, eixo traseiro com bitola mais larga, melhorando o espaço no banco traseiro, que também foi redesenhado, e suspensão revista para o uso de pneus radiais. Nesta fase foi introduzida a versão LDO, luxuosa decoração opcional, que passou a ser a versão mais cara do Maverick, com acabamento mais refinado e interior monocromático combinando tonalidades de marrom, a maioria, ou azul. Para essa versão foi lançado, como equipamento opcional, um câmbio automático de 3 marchas com acionamento no assoalho, somente para os Maverick LDO equipados com motor 2.3 litros. As versões Super e Super Luxo continuaram a ser produzidas, todas com motor 2.3 OHC de série. O modelo GT foi o modelo que sofreu as alterações mais drásticas. Em nome de uma maior economia, com a desaprovação de muitos, passou a ser oferecido com o motor 2.3 OHC de série, tendo 302 se tornado opcional para todos os modelos. Houve mudanças também nas faixas laterais, no grafismo traseiro, e o capô ganhou 2 falsas entradas de ar. O Ford Maverick Nacional teve sua produção encerrada em 1979, após 108.106 unidades produzidas. Em 2015, estavam registrados apenas 7.384 carros. Nos Estados Unidos, 2.247.227 Mavericks foram vendidos entre 1969 e 1977. Hoje começam a despertar o mercado de customização e restauração nos Estados Unidos. No Brasil, o GT é muito cobiçado no mercado de antigos, assim como o LDO. Em 1º de abril de 2022, um GT restaurado no padrões de fábrica fica na casa de R$250 mil. Uma curiosidade: a fábrica fez um evento secreto com 1.300 consumidores em que diferentes veículos foram apresentados sem distintivos e logomarcas que permitissem a identificação. Entre eles, estavam o modelo da Ford alemã Taunus, o Cortina da Ford inglesa e o Maverick. Essa pesquisa de opinião indicou o moderno Taunus como o carro favorito dos consumidores brasileiros, que sempre tiveram preferência pelo padrão de carro europeu. Mas a produção do Taunus no Brasil se mostrou financeiramente inviável, especialmente pela tecnologia da suspensão traseira independente e pelo motor pequeno e muito moderno para a época. O Maverick era de construção mais simples, com feixe de molas na traseira, e poderia receber facilmente o velho motor Willys com origem em anos 30. Assim, mesmo não tendo a preferência do público, foi ele que veio para o Brasil. Fiquem na paz. Deixa o like e compartilhe.